Hoje, sabe o que acontece? Gentio querendo judaizar, trazer para as costas o peso dos gentios, o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, como preceitos, leis, a lei de Moisés. São enganadores. Muitos talvez o fazem enganados, porque estão com vendas. Outros, e muitos, e a maioria certamente fazem por ganância, por orgulho. O apóstolo Paulo, ele não se manteve na lei judaica, no farisaísmo, na antiga religião dele, no sistema que ele participava. Rapidamente ele abandonou quando ele encontrou a graça de Deus, a luz de Cristo Jesus. Rapidamente ele abandonou, e ele diz que ele considerou tudo como perda. Perda. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, considero como perda. Ele diz ainda mais, e de forma pesada e explícita, considera tudo como esterco. Nossa, é tremendo. E o Senhor disse para ele: vá, eu enviarei para longe aos gentios. E aí hoje, gentil, pior, né? Porque Pedro, Tiago, João, ele ainda, na lata de Pedro ele fala: tu que és judeu, Pedro, está vivendo como gentil. Se separou do gentil quando chegaram alguns lá de Jerusalém, do judaísmo, com medo de que falassem alguma coisa para você, porque estava ali misturado com gentios. Mas tu que é judeu, não vive como judeu, está vivendo como gentil. Quer colocar sobre os gentios o judaísmo? Tá louco? Só faltou falar isso. E Paulo diz que essa atitude de Pedro foi reprovável. Foi uma hipocrisia de Pedro. Veja aqui. Vá, eu o enviarei para longe aos gentios. É o nosso apóstolo, o que colocou o alicerce para nós gentios construirmos, na graça de Deus, a nossa vida com Deus. Veja aqui uma coisa, vamos ler, o texto é longo, mas vamos lá, Gálatas 2, 1 ao 10. Amados, preste atenção aqui, esse texto é longo, mas vamos ler, vocês vão ver verdades aqui incríveis, preste atenção aqui. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa do quê? De uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego, por isso que eu digo. E tem vídeo aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é Novo Testamento, e já está aqui, tem vídeo no MGA, tem inúmeros vídeos, mas tem vídeo meu aqui, eu, evangelista William, explicando por que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento e não é Evangelho, porque o Evangelho, Paulo quem recebeu. Expus diante deles o Evangelho que prego entre os gentios. Vamos ao texto. Fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes. Tu vais saber quem são esses mais influentes aqui, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, preste atenção nisso, preste atenção aí no que tu vai ler. Alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. É isso que fazem. Nós temos liberdade em Cristo. Não é libertinagem. Não devemos dar lugar à carne. Não.
mas somos livres em Cristo. Não temos que estar presos na lei de maneira alguma. Só que muita gente reduz as ovelhas de Deus à escravidão da lei, do Antigo Pacto, Antigo Testamento. Dá uma olhada no texto. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Por isso, a verdade de Cristo está em Paulo. Paulo diz, nós não nos reduzimos, submetemos a eles nem por um instante, nem uma fração de segundo. E tem gente que está 5, 10, 15, 20, 30 anos. Mas por que eles não se submeteram aos falsos irmãos? Para quê? Está aqui, ó. Para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, olha isso aqui, mas cada expressão e palavra de Paulo, quanto aos que pareciam influentes, vocês vão saber quem. Os que eram então não faz diferença para mim. Aos que pareciam influentes, os que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, não me acrescentaram nada. Olha só. Quanto aos que pareciam influentes, hoje, como tem pregador aí de inúmeras, a maioria das igrejas, 90%, 95% das igrejas evangélicas. Homens que parecem influentes, cheio de títulos, não me acrescentarem nada, disse o apóstolo Paulo. E eu digo também. Pelo contrário, o Paulo disse, olha só o que Paulo vai dizer aqui agora. E vocês vão saber quais eram esses homens influentes que não acrescentaram nada para Paulo. Pelo contrário, eles reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos. Amados, incircuncisos são gentios, circuncisos, os judeus, israelitas, hebreus do sistema religioso judaico. Os incircuncisos, ou seja, o contrário de circunciso, são gentios que não são israelitas judeus. E estes homens que pareciam influentes não acrescentaram nada a Paulo. Pelo contrário, reconheceram em Paulo a verdade de Cristo. Reconheceram que a mim havia sido confiada, dado por quem? Por Jesus, por revelações. A pregação do Evangelho aos incircuncisos. E a Pedro aos circuncisos. Amados, preste atenção. Creio que tu nunca ouviu isso em igreja, na sua igreja aí. Pedro, Tiago e João, os colunas da igreja em Jerusalém, eles reconheceram que a Paulo foi confiada o evangelho aos gentios, os incircuncisos, e a Pedro confiado o evangelho aos circuncisos, ou seja, aos judeus. Por isso, nosso apóstolo Paulo não são Pedro, Tiago e João. Não são. Nas cartas de Pedro, Tiago e João, nós vamos até ler. Tem algumas verdades. Mas eles não tinham entendimento da graça porque a eles não foi revelado.
A graça foi dada a Paulo e ele pôs o fundamento para construirmos nossa fé em Deus pela graça, não pela lei, porque a Pedro, Tiago e João foi confiado a pregação do Evangelho para os judeus. 2 evangelhos. O Evangelho para os gentios e o Evangelho para os judeus. Paulo com a verdade de Cristo para os gentios e Pedro pregar para os judeus. E hoje, gentios querem pregar e ensinar a lei para nós gentios. Estão completamente equivocados. Completamente. Vamos aqui ao texto continuar. Presta atenção. Confiada a mim a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos. Irmãos, Pedro, apóstolo dos judeus. Ponto final. Eu estou inventando isso? Estamos lendo. Eu aprendi a ler, tenho os olhos iluminados, mente de Cristo para entender essas coisas. Não tem véu. Mas nós vamos entender por que esse véu está na carinha linda de muita gente no sistema religioso evangélico. Presta atenção. Vamos aqui. Reconhecendo, por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos. Também operou por meu intermédio para com os gentios. Deus, que operou por meio de Pedro, apóstolo dos judeus circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. Reconhecendo eles, Pedro, Tiago, João, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, aos judeus. Consegue entender? Quer mais entendimento? Muito mais. Alimento sólido, pasto verdejante. Assista o canal do MGA, Apóstolo Marcos Gomes, Pastora Sueli, os demais pastores, evangelistas e cooperadores do MGA. Tu vai ter alimento sólido da graça de Deus. E também, se quiser, aqui neste humilde canal do Evangelista William, que estou unido ao MGA, veja, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão. Beleza, Paulo. Maravilha. A mão direita a mim, como concordância, acordo, e também a Barnabé como sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios. E eles... Eu não sei por que Pedro, Tiago e João insistiram em escrever cartas aos gentios, porque eles entraram em acordo com Paulo, reconhecendo que ele e Barnabé, os colaboradores de Paulo, deveriam ir para os gentios, e eles, está aqui no texto, aqui, ó, e eles aos circuncisos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Vamos aí ao próximo slide. 2 Pedro 3, 15 e 16. Sabe por que hoje muita gente não entende? Porque de fato é difícil entender. Se tu não tem os olhos iluminados, não tem a mente de Cristo, não tirou o véu da sua carinha linda, tu não vai entender mesmo as cartas de Paulo e vai fazer uma salada. Vai viver da lei, vai aceitar o que esses enganadores, lobos vorazes te dá como alimento. Alimento estragado, não é pasto verdejante. Olha o que Pedro disse, olha só, de algumas coisas que Pedro disse para os gentios que realmente faz sentido com a graça de Deus. Olha só o que Pedro disse. Dá uma olhadinha aqui. 2 Pedro 3, 15 e 16.
Tenho em mente que a paciência de Nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, mas é todo momento isso, né? É Deus que revelou, foi Paulo que recebeu a graça, ele recebeu revelações, sabedoria que Deus lhe deu, Pedro dizendo com a sua própria boca. Olha aí, olha o texto. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Quais assuntos? Assuntos da graça. Pedro reconhecendo. Por que insistir em escrever coisas da lei para os gentios? Está aparecendo hoje. Pedro, Tiago e João são as igrejas de hoje. Certamente tu faz parte da igreja de Pedro, da igreja de Tiago e da igreja de João. Principalmente os batistas. Que não tem nada a ver com João aqui da carta, tá? Certamente, muitas igrejas fazem parte das igrejas de Pedro, das igrejas de Tiago e das igrejas de João. Certamente. E Pedro diz aqui, vamos lá o texto, olha só, preste atenção aí. Ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição dele. Amados, o sistema religioso pega partes das cartas de Paulo, não entende nada porque tem um véu, vocês vão ver que véu é esse, não tem a mente de Cristo, tem véu, não entende. Torcem tudo. Estamos aqui para o contrário de torcer, eles torcem. Nós vamos destorcer. Tem muita gente que usa errado esse termo aí. Muita gente usa errado. Veja. Eles torcem e nós estamos tentando endireitar esse negócio. Distorcer. Deixar como é. Como a graça tem que ser. Consertar um negócio. Pedro fala, tem algumas coisas difíceis de entender. E de fato, se não tem a mente de Cristo, não entende. Vamos aí ao slide. 2 Coríntios 3, versículos 13 e 14. Sabe por quê? Agora vocês vão entender por que muita gente não entende. Vocês vão perceber por que muita gente não entende. Abra sua Bíblia. Veja aí com seus próprios olhos, na sua Bíblia. Veja. Por que muita gente não entende? Não aceita, porque tem um véu. O véu que não deveria ter, porque esse véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. Sabe aquele véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo e tal, e ninguém podia entrar ali? Tinha um véu. Onde tinha arca, tinha um véu, aí tinha a arca representava a presença de Deus, e tinha um véu que separava as pessoas da presença de Deus. Por isso que quem está na lei, como diz em Gálatas, está separado de Cristo. E se acontece isso, continua com esse mesmo véu, separado de Cristo. Por isso que não entendem. Dá uma olhadinha, veja aí, 2 Coríntios 3, 13 e 14. Na verdade, a mente deles quem? Os antigos, os que estão na lei, os judeus, se fecharam, pois até hoje, e até hoje, tá? Que dia que é hoje? 27 de janeiro de 2024, gravando esse vídeo. Até hoje mesmo, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Quando é lida a antiga aliança. Rapaz. Então não podemos ler? Pode. Mas não
da maneira que é lido no sistema religioso evangélico, colocando sobre sua vida como regra, preceitos, costumes da lei, com a mente de Cristo, com os olhos iluminados, sem véu. Nós sabemos caminhar nos livros históricos da lei, inclusive Mateus, Marcos e João, livro histórico da lei ainda. O Novo Testamento só começou da cruz para frente. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é Antigo Testamento. Está lá em Hebreus 9. Quando é lida a Antiga Aliança da maneira que o sistema religioso evangélico lê, o mesmo véu que não deveria existir permanece na carinha linda das pessoas. Por isso que elas não enxergam a graça. Presta atenção no texto. Não foi retirado porque é somente em Cristo que o véu é removido. Se o véu permanece, quando é lida a Antiga Aliança e fazem essa mistureba toda aí, lei com graça, não sou eu quem estou dizendo, está escrito, somente em Cristo que ele é removido. Então não está em Cristo. Gálatas 2. Quem quer ser justificado pela lei se separaram de Cristo, caíram na graça. Vamos aqui ao texto. De fato, até o dia de hoje, quando é lido Moisés, um véu cobre os seus corações. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Teve um erro aqui de digitação, é Coríntios 14 e 15. Ok? Teve um erro ali, Coríntios 14 e 15. Tá? Então, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido significa ler a lei, o antigo pacto. Um véu cobre os seus corações, por isso que corações e entendimento, as pessoas não entendem. Vamos aqui ao próximo texto, vamos lá. 1 Timóteo 2,7. Para isso fui designado, enviado, pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade... E não minto, foi designado. O apóstolo Paulo escrevendo, instruindo o jovem Timóteo, pastor. Para isso, meu caro Timóteo, fui designado, enviado, pregador, ministro da Nova Aliança, apóstolo enviado, apóstolo e mestre. Quem nos ensina o que o mestre? Mestre é professor. Tanto que em espanhol se fala maestro. Mestre é professor que ensina. Ele que nos ensina. Ensina o quê? A verdadeira fé aos gentios. Ou eu preciso mostrar aqui de novo. Mestre, o que ensina a verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade e não minto. Escreveu ele para finalizar. Verdadeira fé aos gentios. Vamos aqui, ao que eu escrevi. Aqui Paulo afirma que foi designado como pregador, apóstolo e mestre da verdadeira fé, com uma missão específica de compartilhar o evangelho, especialmente entre os gentios, os não-judeus. A frase mestre da verdadeira fé indica claramente que Paulo tinha a responsabilidade de ensinar e transmitir a verdade de Cristo que ele recebeu por revelações e os princípios fundamentais da fé cristã. Por isso que o título da mensagem de hoje é A Verdade de Cristo está em mim. Porque ele é o que ensina a verdadeira fé aos gentios, a nós, gentios não judeus. A sua igreja, denominação
instituição religiosa evangélica que tu pertence, participa, ou qualquer outro sistema religioso, está fundamentado em Paulo? Se não está, não está na verdadeira fé aos gentios, como está escrito aqui, ó. Está escrito em Coríntios, está escrito aqui, entre outros textos, na graça de Deus. 1 Timóteo 2,7, para isso foi designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios, digo-lhes a verdade e não minto. Eu já ouvi falar assim, olha, então vocês seguem a Paulo como mestre e apóstolo e pregador? Sim. Paulo é seu salvador. Não, meu salvador é Cristo, como pode? Foi ele que morreu na cruz por acaso? Meu salvador é Jesus, meu amado, é Jesus. O meu Senhor, Criador, é o Pai, Cristo Jesus, a quem eu devo a minha devoção. Porém, por este Deus, por este Cristo, que é o meu Senhor, ele foi designado pregador, apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Jesus veio unicamente para os seus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está escrito. Aos gentios, samaritanos inclusive, ele deu pedacinhos, algumas migalhas da graça que viria com Paulo, a verdadeira fé aos gentios. Aos demais discípulos e apóstolos, Jesus disse até que não era para eles irem aos gentios. O próprio Pedro, nós lemos, reconheceu que ele, Pedro, Tiago, João, pregadores aos judeus e Paulo aos gentios. Por que hoje o sistema religioso evangélico quer ensinar a lei, a antiga aliança, eles que são gentios, para as ovelhas que também são gentios? Tem interesse nisso. Tem ganância, interesse próprio, interesse político. Ixi, tem um monte de coisa que ao longo desse tempo eu vi. E tenho visto. Vamos aqui. Vamos continuar. Ele foi designado pregador, apóstolo e mestre da verdadeira fé aos gentios. Veja aqui uma coisa. Por isso que a verdade de Cristo está em mim. Certamente isso nunca ouviu na igreja que frequenta. E o que acontece, irmãos? Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Olha só uma orientação, um aviso, um alerta. Romanos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versos 17 e 18. Vea só, hermanos, vea uma cosita. Veja aqui. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. O apóstolo Paulo escreveu aos romanos, porque os romanos, os homens e mulheres lá em Roma que se converteram à graça de Deus, já tinham recebido os ensinamentos por parte do apóstolo Paulo. Mas alguns estavam ali se infiltrando também em Roma e fazem hoje. Se infiltram em tudo quanto é lado, em qualquer país aí, inclusive aqui no Brasil. Colocando obstáculos aos ensinos que eles já tinham recebido. O que o apóstolo Paulo fala é o que eu fiz. Olha só. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Amados, é o que acontece. Afastem-se deles. Mas como? Eu estou há 5, 10, 15, 20, 30 anos. E daí?
E daí? Considera tudo como perda, assim como o apóstolo Paulo considerou. Considera tudo como esterco, assim como eu e muitos na graça hoje têm considerado. Porque encontramos a graça, a verdadeira fé. Está aqui, ó, a verdade de Cristo em mim. Ele foi designado como mestre da verdadeira fé aos gentios. A sua igreja não está fundamentada 100% no fundamento que o apóstolo Paulo colocou, então afaste-se deles. Pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, estão servindo os próprios apetites, o próprio ventre, mediante palavras suaves e bajulações, palavras que até parecem verdade. Transformam a verdade de Cristo em mentira. Enganam os corações dos ingênuos. Veja com quem são esses homens. Olha aí o slide. São esses aí, ó. Homens, esse aqui não existe, tá? Parece realista, mas não existe. Homens com a Bíblia na mão, enganando as ovelhas do Senhor. Lobos com a palavra na mão, com a Bíblia, né, na mão. Lobos enganando as ovelhas lá enganadas. Mas quando a luz do Senhor chega, presta atenção aqui, quando a luz do Senhor chega até ti, e aí tu quer continuar, então a culpa é sua também. Separado está de Cristo, segundo Gálatas. Porque esses, como está aqui, veja, não estão servindo a Cristo. E tu? Está servindo a Cristo, sendo alimentado por eles, por esses enganadores aqui, ó? Em pele de ovelha, se bem que muitas... aqui, ó, vamos aqui. Em pele de ovelha, só que tem alguns que estão disfarçados tão grotescamente que só realmente quem está cego não vê. Lobos enganadores das ovelhas do Senhor. Pessoas, eu representei com esta mulher aqui que também não existe, imagem meramente ilustrativa que eu coloquei para ilustrar. Veja só, lobos vorazes que tosqueiam as ovelhas do Senhor. Pessoas que, como esta mulher aqui, seduzem, né, uma mulher bonita, ela não existe, tá? Seduzem a muitos. Mas na verdade tem duas faces. Lobos enganadores em pele de ovelha, enganando a muitos. Sedutores, bem apresentáveis. Mas enganam. Enganam ferozmente. Eles trazem, sabe o quê? A morte. A lei, o Antigo Testamento, é condenação e morte, como diz 2 Coríntios 3,7. A lei, o Antigo Testamento, é condenação e morte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O ministério que trouxe a morte. Vocês vão entender por quê. Este ministério, o antigo, ele foi gravado com letras em pedras, a lei. Segundo Coríntios 3,7, ministério que trouxe a morte, no Antigo Testamento. E é o que fazem hoje. É o que muitos fazem hoje. Trazem morte para a sua vida, com a Bíblia na mão. Trazem morte para ti. Quer continuar nisso? Presta atenção, 2 Coríntios 3,7. Por que a lei é condenação e morte? A lei, o Antigo Testamento, que foi gravado com letras em pedras, é morte. Mas por que a lei é condenação e morte? Preste atenção no que tu vai ler agora, meu irmão, minha irmã. Preste atenção. Por que a lei é condenação e morte? Quando a pessoa morre, ela não se separa dos seus entes, da sociedade. Acabou, morreu, se separou, né? A morte na Bíblia
significa separação de Deus, ok? Mas só se separa de Deus quem transgride a lei. Por isso que a lei trouxe condenação e morte, porque a lei é o que separa, a transgressão da lei é o que separava a humanidade de Deus. Veja aqui no slide. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. Então preste atenção aqui. O pecado que separava o homem de Deus espiritualmente, irmãos. Espiritualmente, o homem, o pecado, a morte, o pecado que separava o homem de Deus é a transgressão da lei. Quem transgredia a lei cometia pecado. Está aqui, ó. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Imagine uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui. Lei brasileira. Presta atenção. Quem transgride, irmãos, transgredir é assim, ó. A lei é o limite. Passou dela, transgrediu. Quando tu passa do limite que é a lei, tu transgrediu a lei brasileira, cometeu crime. Ok? O crime de trânsito não é avançar o sinal vermelho, não é um crime de trânsito, sujeito a multas, etc. Pontos na carteira. Cometeu um crime. Matou alguém sem justa defesa, etc. Ultrapassou a lei que te coloca um limite. Cometeu um crime. A lei de Deus é a antiga aliança, a lei de Moisés, o antigo pacto. E João diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E este pecado separava o homem de Deus. Por isso Jesus teve que morrer para pagar por este pecado, por este crime, por esta condenação. Porque o homem não teve condição, a lei não conseguiu justificar o homem. Por isso que diz em Gálatas, todo aquele que procura ser justificado diante de Deus, justo diante de Deus, inocentado diante de Deus pela lei, fazendo as coisas do antigo pacto, da lei, separados estão de Cristo. Porque a lei não justificou nada, ela foi imperfeita. A lei só nos conduziu para a graça, que é Cristo. Então, este pecado original lá de Adão, que todo ser humano nasceu antes da cruz, pecador, separado de Cristo. Quando veio a lei, os israelitas não conseguiram cumprir a lei. E João diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. O que nós cometemos na carne hoje, muitas pessoas, é pecado da carne. Não que nos separa de Deus, porque ninguém hoje está separado de Deus. O sistema imputa isso. O sistema fala isso, engana muitos. Mas não tem lei mais. Imagina se no Brasil tirasse a lei de trânsito. Teríamos que viver conscientemente em favor e benefício do próximo. Imagina se não tivesse lei em nosso país. Nós não iríamos cometer as injustiças para as pessoas por nossa consciência. Uma vez que a lei, hipoteticamente, não existisse mais em nosso Brasil, em nosso país, etc., em nosso mundo. Imagina, em lugares remotos,
Aqui no Brasil mesmo, em outros países, imagina se aqui houvesse tribos, e tem algumas de índios, imagina os próprios índios, civilizações que não cumprem as leis dos homens, não conhecem. Para eles não tem lei. Como que eles vão ser julgados por Deus? Por isso Jesus morreu. A lei dos homens eles não cumprem. Eles vivem entre eles pela consciência deles, pelo amor deles. E é hoje em graça. Nós temos que amar as pessoas. Não deixar de cometer injustiças com as pessoas por conta da lei, porque a lei já não existe mais. O fim da lei é Cristo. Agora estamos em graça. Conseguiu entender? Vamos aqui ao slide. Veja aqui uma coisa, ó. A lei e os profetas profetizaram até João. Lucas 16:16. Veja uma coisa. A lei e os profetas vigoraram até João. Por quê? Porque João, ele estava preparando o caminho para Cristo. Jesus de Nazaré, nos dias ali de sua manifestação carnal, né, em homem, estava trazendo para os judeus, mas os judeus recusaram a ele, não o receberam. Eu vim para o que eram meus, os meus me recusaram. Ele diz isso. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para mostrar para eles que a lei já estava ali acabando com a vinda dele, a vinda do Messias, o Salvador. E eles pensavam e pensam até hoje que o Salvador é um homem político que iria livrá-los politicamente com guerras, tal, armas do Império Romano. E até hoje estão esperando. Para livrá-los dos seus inimigos, que hoje são muitos. Mas na época, eles achavam, porque eles viviam oprimidos por Roma. Eles achavam que viria o Messias para libertá-los. Tanto que Roma achou que Jesus ia causar um problemão político. E ó, sentaram a peia nele. Ajudaram na crucificação dele. Porque eles achavam que o Messias era para livrá-los deste reinado que oprimia eles, o reinado de Roma. Mas eles mal sabiam, eles não entenderam, e até hoje não entende, muita gente não entende, eles não entenderam que era para livrá-los do pecado original, lá de Adão, da lei, da transgressão da lei, livrá-los da lei, o Messias, o Salvador, o nosso Senhor que nos salva, nos leva, e na cruz ele já nos garantiu essa salvação, porque nós somos salvos pela graça. A lei e os profetas, Lucas 16:16, profetizaram até João. Romanos 3, veja aqui. Romanos 3, 21, 24, muita gente usa isso de maneira errônea, enganosa. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Dá uma olhada nisso. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, veja isso. Independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé, não o cumprimento da lei. A fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção. Veja aí, dá uma olhadinha. Independente de lei. E aí o apóstolo Paulo diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ah, muita gente ensina isso erroneamente. Trazem para nós hoje. Todos pecaram.
não pecam, pecaram e destituídos estão da glória de Deus por conta da transgressão da lei. Nós somos justificados, ele completa no 24 e poucos continuam, pega só o 23, sendo justificados gratuitamente, sem lei, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos aqui ao próximo slide. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Ele disse aos romanos: Moisés escreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas verá por meio delas. Mas não, o fim da lei é Cristo. E quem consegue cumprir a lei, irmãos? Ninguém. Basta ler a história do povo no Antigo Testamento, o povo de Deus. Por isso Deus se fez homem na pessoa de Jesus para cumprir a lei. A ordenança anterior à lei é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Hebreus 7, 18 e 19. Amém? Honras e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Mais uma mensagem deste humilde canal aqui, tá? Do evangelista William, unido ao MGA. Vamos aqui mais um slide. Confiram neste canal mais mensagens da graça de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, é minha oração, esteja sobre tu e tua família. E que o apostolado de Paulo, o apóstolo dos gentios, o ajude a entender a graça e a verdade. Afinal de contas, a verdadeira fé está em Paulo. Ele foi designado para trazer aos gentios a verdadeira fé. A verdade de Cristo está em mim. Se a tua denominação religiosa, evangélica, outros sistemas religiosos não está em Paulo, 100% em Paulo, lamentável. Separados estão de Cristo porque querem justificar, firmar a fé de vocês na lei. Gálatas 2, quem diz isso não sou eu, apenas aprendi a ler. Só isso. Dezenas de mensagens da graça de Deus tu pode assistir no canal da Igreja Graça e Apostolado, Ministério MGA, ministradas pelo apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli, demais pastores, evangelistas, colaboradores deste ministério que anda conforme a graça de Deus. Na descrição está o link, hein, pessoal? Link do MGA, tá bom? Graça e paz e até mais. Até rimou. Graça e paz e até mais a vocês. Fiquem todos com Deus. Se gostou desta mensagem, desta ministração, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho aí, porque o YouTube avisa, né, de novas mensagens. Só que o mais importante, deixa seu like e compartilha para mais pessoas serem alcançadas pela graça de Deus, por este ministério aqui, o MGA, que há 30 anos é um ministério sério para pessoas sérias, que leva a sério a palavra de Deus. Graça e paz, abençoado.